Olá! O que acontece com a pessoa quando ela morre? Hoje nesse vídeo vamos estar falando sobre este assunto. Mas antes eu quero te pedir que inscreva-se no canal, que compartilhe o vídeo e também dê um like aí no nosso vídeo. Também, se quiser ajudar o canal, entra na loja Diversuntos, minha loja no uol.com.br e adquira lá o jogo Casou, Criou Natureza. É um jogo de cartas, são figuras de animais para montar aí famílias de animais, para se divertir aí entre a família, né, com os filhos, tá? Você quiser aí sair um pouco do celular e se divertir aí com a família, entre lá e adquira o jogo Casou, Criou Natureza. É só entrar em diversuntos.minhalojanoUOL.com.br. Então vamos lá, o que acontece com a pessoa quando ela morre? Em Gênesis 3, versículo 19, diz assim: pois do pó foste tomado e ao pó voltará. Então tu és pó e ao pó tornará. Então se parasse por aí, nós poderíamos dizer que o homem simplesmente vai para a sepultura. É enterrado e acabou. Se parasse por aí. Mas sabemos que a doutrina bíblica ela é progressiva e cada vez vai tendo mais explicações. Um autor fala de uma coisa, outro autor vem complementar mais para frente. Quando chegamos em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz: e o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, se nós ficássemos só com Gênesis 3,19, nós íamos pensar, bom, o homem é só corpo, e morreu, o corpo vai para o pó. Mas quando nós lemos aqui Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, nós já vemos que o homem é corpo e espírito. E aí vem a explicação, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Aí quando nós chegamos em Atos capítulo 2, versículo 27, Jesus diz assim, olha, não deixarás a minha alma no Hades e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. No verso 31, Atos 2, 31, está bem explícito isso. Com isso se referia à morte do Senhor Jesus, que a sua alma não foi deixada no Hades ou no inferno, e nem o seu corpo experimentou a corrupção. Então ali está bem explicadinho. A alma não ficou no Hades e o corpo na sepultura não viu a corrupção, quer dizer, não se decompôs. Jesus foi ressuscitado antes da decomposição do corpo. Então agora nós já entendemos. Por Gênesis 3,19, o homem tem corpo. Quando chegamos em Eclesiastes 12, versículo 7, o homem tem corpo e espírito. E quando chegamos em Atos 2, 27 e 31, nós vemos o homem tem corpo, espírito e alma. Isso corresponde com 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O mesmo Deus os santifique em tudo, no espírito, vírgula, corpo e alma. Então o homem é o quê? Corpo, alma e espírito. Para onde vai cada um? O corpo vai para o pó, como diz lá em Gênesis 3, 19 e também em Eclesiastes 12. E o espírito, que é o sopro que Deus deu, volta para Deus, conforme diz Eclesiastes 12, 7. E a alma, conforme Atos, ela vai para o Hades. No caso ali, antes da morte de Jesus na cruz, ia para o Hades. Lá havia uma separação, conforme na parábola do rico e Lázaro. De um lado estavam os salvos, do outro lado estavam os perdidos. Após a morte de Jesus, os perdidos vão para o Hades, mas os salvos vão para o paraíso, conforme Jesus disse para o ladrão da cruz, aquele que se converteu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então hoje há uma diferença aí na alma, né? O corpo de todos vão para o pó, o espírito de todos volta para Deus, mas a alma então ela depende de quem
aceitou a Cristo como Salvador e quem não aceitou. O que aceitou a Cristo como Salvador, ela vai para o paraíso. Os que não aceitaram a Jesus, hoje ela vai para o Hades, inferno. Se você foi ensinado que Seol e Hades é sepultura, você foi ensinado errado, tá? Eu vou mostrar isso para você através da Septuaginta. A Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, quando os tradutores, ali os rabinos, foram traduzir a Septuaginta 200 anos antes de Cristo, na hora de traduzir a palavra Seol, eles não traduziram por Tafos, porque Tafos no grego é sepultura. E eles traduziram pela palavra Hades. Mas o que era Hades naquela época? Hades era o nome que se referia ao deus grego que comandava o submundo, lá no centro da terra, onde iam as almas dos mortos. Então, na crença grega, os mortos iam para um submundo lá no centro da terra, onde era comandado pelo deus Hades. Como os tradutores da Septuaginta não acharam uma palavra própria para esse submundo, como era o caso do hebraico, que tinha a palavra Seol, então eles adaptaram a palavra Hades. Pegaram o nome do deus Hades e colocaram para traduzir a palavra Seol. Toda vez que aparece Seol no Antigo Testamento, na Septuaginta ele foi traduzido por Hades. Hades era o nome do deus grego que comandava o submundo dos mortos. Então, o que eles estão dizendo com isso? Eles estavam dizendo que eles acreditavam que as almas iam para esse submundo chamado Seol e que agora eles colocaram o nome nele de Hades. Eles adaptaram a palavra. E a palavra foi tão aceita que de 200 e poucos anos depois nasceu Jesus e Jesus usou esta palavra, Hades, para se referir ao lugar dos mortos. Então não é sepultura, tá? Hades é o lugar da alma. E Jesus usou esta palavra, Pedro usou esta palavra, Atos 2, 27 aí, Pedro está citando Salmos 16, 10, onde Jesus diz, Davi, diz, porque não deixarás a minha alma no Seol e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. É uma profecia isso aí referente a Jesus. E agora Pedro está citando ela. E na hora de citar a palavra Seol, Pedro cita Hades, usando aí a tradução da Septuaginta, porque foi a Septuaginta que colocou a palavra Hades como tradução de Seol. Então todo mundo que usa a palavra Hades agora, se referindo ao lugar de mortos, é por causa dos tradutores da Septuaginta. Antes deles, ninguém tinha usado esta palavra para lugar dos mortos. Então a palavra Hades não é sepultura. A palavra Hades é lugar dos mortos. Então, como fica quando a pessoa morre? Então, fica assim, o corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus e a alma ou vai para o Hades, inferno, ou vai para o paraíso, aguardar a ressurreição do corpo. Os dois, tanto a que foi para o Hades quanto a que foi para o paraíso, vai aguardar a ressurreição do corpo. As que foi para o paraíso, a ressurreição do corpo no arrebatamento, na vinda de Jesus. E a que foi para o Hades, a ressurreição do corpo no julgamento final, quando será lançado no lago de fogo. Então é isso. Se gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, dá um like e assista agora o vídeo propaganda do Casou, Criou, Natureza. Se você quiser adquirir, entre em Diversuntos, minha loja no uol.com.br. Obrigado. Casou, Criou, Natureza é um jogo de cartas para se divertir entre amigos e familiares. Pode jogar de 2 a 8 jogadores. Cada jogador recebe 9 cartas para formar famílias de animais. Por exemplo, achou dragão de Komodo macho, dragão de Komodo fêmea, dragão de Komodo filhote, montou uma família. Ganha o jogo o primeiro a montar 3 famílias de animais. Casou, Criou, Natureza. Adquira o seu, clique no link abaixo ou entre em Diversuntos.